Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula 2 da nossa Semana da Mudança pela Massoterapia. Este é um evento que pode fazer com que você mude de carreira através da massoterapia. Eu sou o professor Marcelo Dói, especialista em acupuntura e massoterapia, e estou muito feliz com a participação de todos neste evento. Foram mais de 5.000 pessoas que se cadastraram e estão participando com a gente para poder ter a massoterapia como uma profissão. E como vocês viram, na nossa aula 1, nós mostramos para vocês toda a oportunidade que existe no mercado da massoterapia. E também mostramos algumas dicas de como iniciar a técnica da Quick Massagem mesmo sem ter a cadeira. E aproveitem essas dicas e pratiquem já, mesmo sem ter a cadeira. Não tem mais desculpa para não começar a praticar a técnica. Além disso, eu dei algumas dicas básicas de como pressionar. Por quê? Porque você precisa ter uma carreira longa, tá? E você precisa preservar a sua mão e os seus dedos. Caso você não consiga ter essa habilidade, você vai ver que você vai desenvolver muitas dores nas mãos e isso pode eventualmente encurtar a sua carreira e não é o nosso objetivo. O objetivo é que você tenha uma vida longa com a massoterapia. E também iniciamos a primeira sequência, a primeira parte de uma sequência completa de Quick Massagem. Então, se você não assistiu essa primeira aula, dá uma pausa nesse vídeo, volte lá para a nossa aula número 1 e assista ela por completo para que você consiga ter toda uma sequência completa das nossas aulas e aprenda realmente a técnica como ela deve ser aprendida. Então, e eu sei que neste momento de distanciamento, de isolamento social, por causa da pandemia do coronavírus, existem muitas dúvidas acerca da atuação do massoterapeuta. Mas estou aqui para dizer para você que nós podemos sim atender neste momento, tem como você estar atendendo e tem clientes para a gente estar atendendo. Esses clientes estão muito tensos, muito estressados e precisam achar uma forma de conseguir aliviar esse estresse para que eles consigam também pensar em como as empresas deles ou os negócios deles possam ser solucionados e tenham algum caminho durante essa pandemia. Então, essa crise está afetando todas as pessoas e esse estresse, essa ansiedade pelo fim da pandemia, ela é geral. E a massagem, ela ajuda muito nesse aspecto. Vocês podem ter certeza de que se o cliente receber uma sessão correta, bem tranquila, ele vai ter um alívio desse estresse e dessa tensão. Só que lógico que a gente precisa ter alguns cuidados, tá? A gente precisa estar atentos aos protocolos de higienização, de prevenção, de transmissão desse vírus. E eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo como que nós estamos fazendo aqui na minha clínica, na XN Day Spa, como que vocês também podem estar aplicando no espaço de vocês. Então, vamos lá ao vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Nesse tempo de pandemia, como vocês estão realizando os seus atendimentos com a massoterapia? Então, eu sou o professor Marcelo Dói e vou estar mostrando como que na minha clínica, na XN Day Spa, nós estamos lidando com essa situação tão inesperada e tão diferente, né? Então, a pandemia vem mostrando para a gente que a gente tem que se adaptar e atualizar, né, técnicas e métodos de higienização para que a gente consiga realizar um atendimento com maior segurança, tanto para os profissionais, para nós profissionais, como também para os nossos clientes. E existem hoje alguns protocolos, alguns procedimentos básicos que a gente tem que estar fazendo para que a gente consiga atender esses clientes com essa devida atenção e segurança. Então hoje a gente vai estar mostrando para vocês
como que nós estamos realizando esses procedimentos aqui na XND Spa. Vamos lá? Então, pessoal, primeiramente, né, a porta acaba ficando já aberta para ajudar na ventilação, né, para as trocas de ar e também para que o cliente não precisa ficar encostando a mão toda hora na maçaneta da porta. Então, ela já fica aqui aberta, né, a gente tem o tapete higiênico com a água sanitária, justamente para fazer a desinfecção, né, dos calçados, para que ele não possa estar entrando no nosso ambiente, tá, de maneira mais limpa, mais higiênica. E tem o piso também para ele secar esse calçado posteriormente, tá? Aí conforme ele vai entrando, né, a gente tem o balcão da recepção atendimento e tem os álcool gels. Também o cliente tem que estar entrando sempre de máscara, né? Então caso ele entre, por acaso ele esqueça no carro ou alguma coisa, a gente sempre alerta, pede para que a pessoa coloque a máscara e caso ele realmente tenha esquecido, a gente sempre tem uma máscara aqui disponível, descartável, para que possa estar oferecendo para o cliente. Isso é fundamental. A gente já sabe hoje em dia que a máscara ela acaba protegendo tanto a gente quanto também outras pessoas em relação à contaminação do coronavírus, do Covid-19. Ok? Então tem o álcool gel na recepção, então para a pessoa também estar fazendo a higienização das mãos, antes de dar sequência ao procedimento, à sua massagem, tudo bem? Assim que ele passa por essa parte da confirmação, dos horários, do atendimento, ele vai para a nossa sala de espera. Vamos lá? Então, depois que ele vem aqui para o vestiário, ele aguarda até que ele seja chamado para poder estar realizando a sua massagem, mas a gente sabe que esse vírus ele pode ser transportado também através das roupas. E por isso que agora é obrigatório a troca dessas roupas para que ele possa estar indo para a sala de massagem. Então a gente tem aqui o vestiário, onde a gente oferece uma camiseta, uma bermuda e um chinelo limpos e higienizados para que ele possa estar trocando de roupa e ele consiga então estar indo realizar a massagem de maneira mais segura, tanto, né, para os terapeutas como para ele mesmo. Então, pessoal, depois que o cliente troca de roupa, que ele coloca lá a nossa bermuda, a nossa camiseta e o chinelo, ele vai então ser direcionado para a sala de atendimento, onde ele vai poder estar recebendo a massagem que ele tanto precisa por causa dessa tensão toda mesmo desse momento que nós estamos vivendo. E, de modo geral, né, aqui na XND Spa, nós já tínhamos um protocolo bem rígido de higiene, né, entre cada atendimento, no qual a gente sempre troca os lençóis, temos a touca descartável, tá? E também temos um TNT no qual a gente cobre a almofada da cabeça, do apoio de cabeça para o cliente. A questão agora é que a gente dá uma atenção muito maior em relação ao uso do álcool 70 e amplia mais a utilização do álcool 70, tanto em relação a procedimentos como, por exemplo, passar na nossa mão também antes dos atendimentos e após o atendimento. Isso também ajuda muito a aumentar a segurança no seu atendimento da sua clínica durante a pandemia do coronavírus. Então, pessoal, é dessa maneira que aqui na XND Spa, na minha cidade em Londrina, no Paraná, nós estamos procedendo com a maior segurança possível durante esse período da pandemia do Covid-19. Na minha cidade, a gente tem controlado bem toda a situação, não estamos tendo muitos casos de mortes ou de contaminação e por isso o comércio vem abrindo, né, aos poucos, com bastante rigorosidade nos critérios de isolamento dos idosos e tudo mais. E como vem sendo feito aí na cidade de vocês? O comércio está abrindo, as lojas, você está podendo realizar os seus atendimentos. Aqui em Londrina, realmente, com bastante critério, com bastante rigorosidade, nós estamos autorizados a abrir e é por isso que a gente vem
realizando todos esses protocolos de higiene, de segurança, para que a gente possa voltar aos poucos, né, atender normalmente, entre aspas, os nossos clientes. A gente sabe que não é igual antes, né, nunca vai ser, mas que a gente vem sim, aos poucos, conseguindo oferecer um serviço de qualidade para que os nossos clientes consigam, né, passar ou enfrentar essa situação de uma maneira um pouco mais amena, com menos tensão, com menos dor, que é isso que nós, massoterapeutas, proporcionamos aos nossos clientes. Então, se você aí na sua cidade tem conseguido retomar as suas atividades, tem conseguido atender aí os seus clientes novamente, deixe lá nos comentários, fala pra gente como é que está sendo. Se os procedimentos de segurança, de higiene, eles estão parecidos ou não com o que a gente aplica aqui, deixe seu comentário lá, porque isso ajuda e a gente fica sabendo um pouquinho mais como está essa situação realmente aí no Brasil inteiro. Então, que vocês tenham muito sucesso, muita calma neste momento, que vocês consigam, né, voltar aos poucos atender os seus clientes da maneira mais segura e higiênica possível. E até o próximo vídeo, para que a gente possa estar passando cada vez mais tranquilo esse momento. Então, pessoal, é dessa maneira que a gente atende aqui na nossa clínica, na XN Day Spa, em Londrina, por causa do coronavírus, por causa dessa pandemia. Então, vocês podem estar adotando medidas similares ou, né, adaptar aí a realidade de vocês, mas não esqueçam que é meio que obrigatório ter esses cuidados, obedecer esses protocolos, os usos das máscaras para garantir a segurança de todos. Bom, a parte essa questão da pandemia, também precisamos aprender como que a gente consegue vender os nossos serviços. Essa é uma dúvida, é uma dificuldade de muita gente, não é só sua, foi também minha no começo, né, porque a gente, quando é autônomo, a gente não aprende essa questão administrativa, mais financeira do negócio. A gente aprende a fazer a massagem, mas para que a gente tenha sucesso, para que a gente consiga realmente ter a massoterapia como profissão, a gente também precisa aprender a cobrar, aprender a divulgar os nossos serviços e aprender a falar e dar o preço correto e justo para os nossos serviços, tudo bem? Então, uma dica que a gente sempre dá é que para você iniciar, para que você comece realmente a trabalhar com a massoterapia, as pessoas precisam saber que você atua com massoterapia, que você oferece esse tipo de serviço e que você é bom naquilo que você faz. E como é que as pessoas vão saber que você é bom e que você atua com isso? Bom, para saber que você atua, você tem que começar a falar para todo mundo, né? Parentes, amigos, colocar no Facebook, divulgar via WhatsApp, né? Que você está atendendo, que você aprendeu um curso e que você está atendendo e que se a pessoa está precisando, está sentindo alguma dor, que você consegue aliviar a dor muscular desses seus possíveis clientes, né, que são amigos, parentes, conhecidos e tudo mais. E com o tempo, a partir do momento que essas pessoas que são mais próximas também ficarem sabendo, pede para que eles ajudem a divulgar, entre outros amigos, pessoas que você não tem um contato direto, porque é dessa maneira, no boca a boca, que você consegue, né, ter com o tempo mais clientes. Então, primeira coisa é divulgar, falar para as pessoas que você trabalha com a massoterapia, que você fez um curso e que você já está apto a atender com a Quick Massagem e que você consegue atender, principalmente casos de dores e tensões musculares, que é o mais comum, é o que mais, que vai ser a principal queixa aí da maioria dos clientes que procuram esse tipo de serviço, tudo bem? E depois que você já conseguiu fazer com que essas pessoas
tenham conhecimento de que você atua na área, você precisa mostrar para essas pessoas que você é bom naquilo que você faz. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a dar amostra grátis, tá? Não é uma ou duas ou três vezes, é apenas uma sessão grátis, para que a pessoa conheça o seu serviço. Então, quanto mais amostra grátis você distribuir, maior a chance de você conquistar um novo cliente. Porque a partir do momento em que ele já sentiu a sua massagem, ele conseguiu ter o alívio daquela dor ou conseguiu sentir mais relaxado, isso faz com que ele comprove que você tem a capacidade de fazer aquele tipo de atendimento e quando ele precisar de novo, pode ter certeza que ele vai estar procurando o seu serviço. E dessa maneira, no boca a boca, isso vai também se propagando que você é bom. Ó, procura lá, né, o profissional tal que ele me atendeu e resolveu a minha dor no pescoço, por exemplo, tá? Então, sempre que você se você, aliás, não conseguiu ainda ter um resultado positivo, ter uma venda, é porque você não distribuiu a amostra grátis o suficiente. Então, você tem que atender mais gente para que você consiga ampliar o seu mercado de possibilidades de atingir ou de conquistar futuros clientes. E você vai ver que no começo é difícil, como eu falei para vocês, até dar aquele primeiro passo. Mas depois que você conquistou 1, 2, 3, 4 clientes, esses já vão se multiplicar e você vai ver que isso vai caminhando como se fosse aquela corrente do bem. E da mesma maneira que a gente faz essa analogia, né, da amostra grátis, é a mesma coisa que quando você vai em mercados e experimenta um tipo de alimento novo que surgiu ali no mercado, como por exemplo um queijo. Ele te dá uma amostra, você experimenta e se você gostar realmente, com certeza você vai estar comprando aquele produto. Ou no mercadão, quando você experimenta uma fruta e aí você vê que ela está doce, então você também adquire esse produto. Assim vai funcionar na massagem também. Então se você oferece para a pessoa e ela experimenta e alivia a dor da pessoa, pode ter certeza que você conquistou um cliente. E na próxima sessão, você vai poder estar cobrando dessa pessoa. E para que você consiga cobrar pelo serviço, tem que ficar bem claro de que aquela sessão é demonstrativa, mas que você oferece esse tipo de serviço a um determinado valor. E como que eu determino esse valor? Lógico que tudo depende dos seus custos. Eu sempre falo assim para todos os meus alunos. O valor de uma sessão sempre depende dos seus custos. Você tem que analisar qual que é o custo que você tem. Se é atendimento numa clínica, tá? Na sua clínica, na sua sala comercial. Então você tem que botar luz, água, aluguel e tudo mais ali no valor para poder determinar esse valor da sessão. Se é domiciliar, o valor da gasolina, o tempo que você gasta, se é com uma clínica parceira, você também tem que ter a noção da porcentagem que você deixa para a clínica. Porém, de modo geral, para facilitar, né, o cálculo e determinar um valor, você pode partir da premissa de que no mercado como um todo, e isso eu não falo só nas regiões de grandes centros urbanos, como São Paulo, capitais, né, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, essas grandes capitais, Salvador, Recife, né, mas de modo geral, tá? Até que serve para cidades menores, né, com populações menores, você pode trabalhar com o conceito de R$1 por 1 minuto. Ou seja, se você está oferecendo uma sessão de 15 minutos, né, você vai cobrar R$15. Se for uma sessão de 20 minutos, R$20 e de 30 minutos, R$30 a sessão. Se você mora numa capital, numa grande cidade que tem um custo maior, você pode aumentar para R$2 cada minuto e no limite do valor,
para uma sessão de 15 minutos de quick massagem, desculpa, é de R$ 3,00 por 1 minuto. Então você tem essas 3 opções para estar fazendo o cálculo de acordo com a realidade da sua cidade. Então variando de R$ 1,00 o minuto, R$ 2,00 por minuto a R$ 3,00 por minuto. Então você tem aí uma boa margem para estar decidindo, mas também que com certeza vai cobrir aí praticamente os custos que você tem em relação à técnica. E eu dou uma dica também, sempre procurem cobrar o valor para cima, mais alto, mais justo, de acordo com o que você considera que você merece estar recebendo, de acordo com o seu serviço que você está prestando. Por quê? Porque diminuir o preço depois é sempre mais fácil. E agora, aumentar o preço é mais difícil. E se você não começa com preço justo desde o começo, você vai perceber que a insatisfação pode bater lá na frente também. Por quê? Porque você vai achar novamente que você não está recebendo o valor justo pelo seu trabalho. Então você precisa ter essa consciência do valor que você merece, tá? E cobra um valor alto. No começo, se você tiver dificuldade em conquistar clientes, você pode dar um desconto, mas o seu valor é X, tá? Então tenha bem claro isso na sua mente, porque você depois, você diminuir o valor, dar um desconto, todo mundo consegue fazer isso. Mas se você começa com R$ 50, R$1 o minuto, e depois você quer aumentar logo para 2, as pessoas não vão aceitar isso de uma maneira muito agradável, de uma maneira confortável. Então, por isso que a gente sempre fala que nem que tenha um pouco mais de dificuldade no começo, é melhor do que você ter que sofrer isso lá na frente. Então, sempre pensem que você tem que cobrar o valor justo e que no começo você pode dar um desconto para facilitar a sua entrada no mercado. Mas o que vai te garantir mesmo os seus clientes é a qualidade da sua técnica, da sua massagem. Nunca esqueçam disso. E para que vocês tenham essa qualidade, desenvolvam essa habilidade, é importantíssimo a prática. E para que vocês consigam ter essa prática, oferecendo gratuitamente também é uma maneira de cada vez mais se aprimorar e desenvolver, e ter essa prática manual, adquirir essa sensibilidade nas mãos que vai fazer toda a diferença durante os seus atendimentos. Então agora que a gente já aprendeu como divulgar, como iniciar a venda ali do nosso curso, como precificar a nossa sessão de Quick Massagem, vamos aprender a sequência final da Quick Massagem do nosso curso. Bons estudos! E aí agora eu vou pedir para o meu cliente tirar a camiseta para a gente conseguir mostrar a sequência do ombro, porque eu trabalho pescoço e ombro e depois eu vou para o outro lado trabalhar o pescoço e ombro também. Então vamos tirar a camiseta. Isso. E aí vai trabalhar aqui de frente, para a gente achar os pontos aqui. Ó. Então agora a gente vai trabalhar na sequência. As linhas, elas estão justamente na sequência. A primeira linha é uma região que muita gente não gosta de trabalhar, que é a região da fossa clavicular, ou também chamada popularmente de região da saboneteira, Então, é uma região muito sensível, e aí eu costumo trabalhar 1, 2 pontos no máximo, tá? Então tem que tomar cuidado, é só para a gente estar soltando mesmo o músculo do esternocleido. Quem tem torcicolo, principalmente, é uma região que a gente, apesar de ser sensível, tem que estar soltando um pouquinho. E eu só faço a pressão. 1, 2, 3, solto. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se a pessoa tiver 2 metros de altura, pode ser que tenha 3 pontos. Mas aí é no máximo 3 pontos. De modo geral, para a média da população de altura, vão ser 2 pontos aqui nessa região. Depois que eu trabalhei a primeira linha, eu vou dar continuidade à segunda linha, que aí a gente vai trabalhar especificamente aqui no músculo
do supraespinhoso, do ombro, tá? 1, 2, 3, 4, até 5 pontos você pode trabalhar, ou de 4 pontos na média. Então, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Então, de 4 a 5 pontos você consegue trabalhar aqui nessa região da segunda linha do ombro. Quando você vem aqui no ponto e você sente que tem um osso embaixo e tem um osso bem próximo em cima aqui do seu polegar quando você faz a pressão, é porque você chegou no lugar certo. Se você for mais para cima, você vai pressionar o osso, para baixo também, e se você for no próximo, você já vai pegar o osso também, você vai sentir o osso aqui já, então significa que você já passou da linha. É sem pressionar o osso, é trabalhando na região do músculo ainda. Então a gente tem aqui a nossa segunda linha. E aí eu tenho minha terceira linha, que vai trabalhar aqui, né, rente aqui à borda da região da escápula, tá? No ângulo superior da escápula, que vai ser em torno também de 4 pontos que a gente pode estar trabalhando. Vou fazer aqui com o polegar também, ó. 1, 2, 3, 4 pontos, tá? Bem nessa região do trapézio, do músculo do trapézio, e o limite vai ser aqui a espinha da escápula, tá? A gente vai contornando. Então, a gente fez a primeira linha, a segunda linha e vai contornando a terceira. Quando eu começo aqui próximo, né, à coluna, do lado ali do processo transverso, do processo espinhoso, né? E vou trabalhando em direção à escápula, e quando eu chego ali na região da espinha da escápula, é porque é o meu limite, tá? Eu não vou pressionar em cima do osso, tá? 1, 2, 3, ponto 2, 2, 3, ponto 3, 2, 3, ponto 4, 2, 3. Ritmo, pressão. Então, primeira linha do pescoço, segunda linha do pescoço, terceira linha do pescoço, primeira linha do ombro, segunda linha do ombro e terceira linha do ombro. Vejam que tem a sequência, né? Na região do ombro, eu gosto de trabalhar já aqui, aproveitar, e trabalhar também, né, os 3 primeiros pontos que a gente trabalhou de novo com um pouco mais de pressão agora. Então, essa linha aqui, que aí forma como se fosse uma perna de um Y, tá? Então, eu venho aqui e consigo trabalhar. Ó, eu levanto aqui o meu cotovelo para poder fazer uma pressão perpendicular mais correta e jogo o peso do meu corpo, ó. 1, né? E aqui o terceiro ponto. 1, 2, 3. Então, primeiro ponto. 1, 2, 3. Segundo ponto. 1, 2, 3. E terceiro ponto. 1, 2, 3. Dessa maneira a gente trabalha toda essa região de maneira mais efetiva, com uma qualidade maior, soltando toda essa musculatura. Fiz de um lado, vou para o outro lado e trabalho da mesma maneira. Legal? Agora a gente vai trabalhar a região da escápula, tá? Então, essa região desse ossinho que tem um formato de triângulo. Primeiro a gente tem que localizar a região da escápula, e isso é uma coisa que os alunos têm muita dificuldade. Então vamos trabalhar assim, ó. Para localizar a escápula, eu posso fazer isso aqui. Eu coloco o braço para trás e tá vendo como salta o triângulo aqui, ó, né? Vou fazer aqui, aproveitar que eu tô com a caneta, a gente vai fazer o desenho, ó. Então aqui é a borda que a gente chama de lateral, o lado de fora, fora do corpo, borda medial, parte de dentro. Esse aqui é um ângulo que fica embaixo, ângulo inferior, ângulo superior que fica em cima. Nesse ângulo, né, superior, tá? Ele já tem o início do que a gente chama de espinha da escápula, que vai ficar aqui e forma esse triângulo aqui embaixo, ó, tá vendo? Com a parte de baixo. Esse osso aqui é a espinha da escápula, que vai
fazer uma divisão do músculo supraespinhoso e do músculo infraespinhoso, que fica aqui na região da nossa escápula. Então, descendo aqui o braço, a gente tem esse desenho e tem essa formatação aqui da região da escápula. Entre a escápula e a coluna, a gente tem uma região com músculo que vão estar inseridos dessa maneira, que são os músculos romboides, né? Então, eles fixam, seguram, estão inseridos ali embaixo desse osso triangular da escápula. E a gente tem que soltar essa musculatura, tá? E aí eu vou trabalhar duas linhas nessa região. Lógico, porque tem gente que tem uma região mais larga, né? E tem gente que tem uma região mais estreita. Mas, de modo geral, a gente consegue trabalhar duas linhas aqui em torno de 4 a 5 pontos, tá? O limite vai ser a parte de baixo da escápula, o tamanho da escápula. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos dá pra gente trabalhar. E depois a segunda linha vem do ladinho também, tá? Então, aqui a primeira linha, aqui a segunda linha, de uma região que a gente chama entre a borda medial da escápula e a coluna vertebral. Tá? Como é que eu vou trabalhar essa região? Com os meus polegares, eu vou fazer na pressão. Eu pressiono, como o músculo está inserido dessa maneira, eu posso fazer um movimentinho assim para soltar essa musculatura, para cima e para baixo. Então, eu pressiono, 1, 2, 3. Eu pressiono, 1, 2, 3. Pressiono, 1, 2, 3. Pressiono, 1, 2, 3. Pressiono, 1, 2, 3. Eu não tiro o dedo do lugar, eu pressiono e faço um leve movimento para cima, tá? Tem gente que não tem tanta pressão com uma mão só, então aí você pode pedir auxílio da outra mão, vai colocar um dedo em cima do outro. 1, 2, 3. Pressiona, 1, 2, 3. Pressiona, 1, 2, 3. Pressiona, 1, 2, 3. Pressiona, 1, 2, 3. O dedo ele pode ser um em cima do outro, ou ele pode ser como se fosse um do lado do outro, assim também. Então isso aqui também é válido para a gente estar trabalhando aqui nessa região. Então, dessa maneira eu trabalhei essa região, né, entre a coluna e a escápula, soltando o músculo romboide. Esse músculo ele é importante porque ele segura aqui a região da escápula. Quando a escápula está muito presa, ela impede a gente de fazer movimentos no ombro, tá? Impede a gente de movimentar o braço. Nesse caso aqui, ó, a nossa escápula está bem solta. E aí aqui a gente tem uma outra sequência de pontos que a gente trabalha na região da borda medial da escápula. 1, né? 2, 3, 4 pontos. Essa região a gente vai só soltar. Quando ela é bem solta, eu não preciso ficar trabalhando muitas vezes, tá? Agora, tem gente que não consegue soltar aqui a escápula dessa maneira. Então, aí eu vou precisar trabalhar com mais paciência, com mais vezes, né? Uma frequência maior de movimentos, mais devagar, porque às vezes ela vai sentir dor, mas sempre trabalhando no sentido de pressionar aqui o ombro. Eu posso apoiar meu pé e apoiar o cotovelo dela aqui no meu joelho, tá? Na minha coxa. A outra mão eu venho embaixo aqui do ombro e venho aqui na região da escápula, ó, e cubro o meu dedo. Apoio o dedo, empurro no sentido, né, contrário ao movimento que eu vou fazer da outra mão e consigo soltar a escápula e fazer com que o meu dedo entre dentro, ó, tá vendo? Ó? Dessa maneira aqui. Isso aqui é o nosso objetivo. Se eu conseguir soltar essa escápula dessa maneira, o cliente vai ter uma liberação da tensão dessa região, tá? Isso aqui é o que a gente tem que conseguir estar trabalhando. Tudo bem? Então,
trabalhei primeira linha, segunda linha na região entre a coluna e a escápula, trabalhamos a borda medial da escápula. Então, depois que a gente trabalhou a borda medial da escápula, a gente vai trabalhar a borda lateral da escápula, do lado de fora. E aqui a gente vai trabalhar 3 pontinhos também. 1, 2, 3 pontos nessa região. E como que eu vou trabalhar? De frente para a região. Às vezes eu posso até dar uma agachada um pouco, tá? E vou trabalhar aqui, ó. 1, 2, lembrando sempre do ritmo. 1, 2, 3 e 3. 1, 2, 3. Posso trabalhar até com as duas mãos, uma em cima da outra. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Posso trabalhar em pé também, coloco um pé na frente e outro atrás, para postura melhor. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Tá? Então, aqui é um ponto, uma linha muito importante, porque esse ponto aqui é um ponto muito importante para liberar toda a musculatura da região do ombro e da escápula, tá? Trabalhei essa borda lateral, vou trabalhar a parte inferior da espinha da escápula. Então aqui a gente tem a linha do osso e vou trabalhar 1, 2 pontos na região da infraescapular, do infraespinhoso, do músculo infraespinhoso, tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pode ser com os 2 dedos ou com uma mão só. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esse ponto aqui também, ele acumula muita tensão reflexa do pescoço. Então, esse aqui é um ponto muito legal também da gente estar fazendo uma pressão com uma tensão especial. E se a pessoa refere dor no pescoço, eu tenho que trabalhar bem esse ponto também, tá? Então, é uma dica bem interessante. Depois que eu trabalhei todos esses pontos da região da escápula, eu vou fazer umas mobilizações, verificar se eu soltei tudo, se os pontos que eu pressionei aqui na região serviram para conseguir soltar essa musculatura. Então eu venho aqui com uma palma da mão e faço um amassamento bem nessa região desses últimos pontos, porque esses pontos também são sensíveis. Então eu vou pressionar 1, 2, 3, faço um amassamento com a palma da mão. Então depois que a gente fez o amassamento, a gente vai fazer uma mobilização na região do ombro da escápula, para saber se tudo que a gente pressionou, a gente conseguiu ganhar a mobilidade, liberar essa tensão dessa musculatura que dificulta o movimento, seja por dor, seja por tensão, tá? Eu coloco aqui o braço para trás, encaixo aqui a minha mão na região anterior do ombro dele, tá? A outra mão aqui no ângulo inferior da escápula e faço movimento circular. 1, 2, 3 voltas para um lado e 3 voltas para o outro lado. Então essa é a mobilização da cintura escapular. Então trabalhamos a região do pescoço, do ombro, da região da escápula e agora a gente vai vir para a região do braço. E aí a gente tem que seguir um padrão e a gente vai seguir o sentido do fluxo de energia de acordo com os meridianos da medicina chinesa. E aqui no braço a gente tem 3 meridianos que começam na região do tronco e terminam nos dedos da mão. E depois 3 que começam na região dos dedos, passa pela região posterior, tá? E vai até a cabeça. Então, nesse trajeto. Então a gente vai começar do ombro na parte anterior, na região anterior, no músculo do bíceps aqui, do antebraço, dos músculos flexores, dos que dobram a mão, o punho. Vai fazer a palma da mão, aí a gente vai virar a região, trabalhar aqui na região posterior do antebraço e região do tríceps, que é posterior do nosso braço, tá? Apesar da gente ter 3 linhas de trabalho, a gente vai trabalhar com uma linha em cada região. Então, vamos trabalhar aqui vários pontos na
musculatura central. Depende, lógico, do tamanho da pessoa, mas vai ser sempre na média ali de 5, 4, 5, 6 pontos. Se a pessoa for menor, 4 pontos. 5 pontos para a maioria das pessoas, e se a pessoa tiver um braço muito comprido, pode chegar a ter 6 pontinhos, mais 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então aqui a gente tem os 5 pontos, de modo geral, que a gente vai trabalhar na região anterior do braço, no músculo do bíceps, né? Como é que a gente acha o primeiro ponto? Geralmente tem aqui, ó, a linha da axila, que já indica que logo abaixo a gente já pode começar o ponto, mas se você pressionar um pouco acima, você já vai sentir o ossinho do ombro. E a gente não pressiona o osso, a gente já escorrega o dedo para baixo e começa a trabalhar o primeiro ponto, e você sente o músculo da pessoa. Pode fazer um movimento assim um pouquinho no começo, que aí você vai conseguir sentir o músculo. Sentir o músculo, pressiona 1, 2, 3, ponto 2, 2, 3, 4, 2, 3, né? E 4, 3, 2, 5, 3, 2. Mantendo o ritmo, tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Outra forma de trabalhar toda essa região também é trabalhar com o arco da mão. E eu venho aqui na linha do ponto e trabalho com o arco inteiro. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu até prefiro trabalhar com essa região porque às vezes é muito sensível os pontos, então eu consigo trabalhar numa região mais ampla com o arco da mão. Trabalhada a região do braço, a gente vai para a região do antebraço. E aqui a gente vai trabalhar da mesma maneira na sequência. Então eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, até a região do punho, tá? E eu posso trabalhar com o polegar, com as duas mãos, tá? Enquanto eu tenho o apoio aqui do suporte do braço, eu posso já só assim. Se não, depois aqui, ó, eu já tenho que colocar a minha mão embaixo para segurar e dar um suporte contra a pressão que eu vou estar fazendo, né? 6 pontinhos aqui na região até o punho, na região do antebraço. Então, a pessoa que tem bastante dor no antebraço, essas coisas, essa região a gente vai se dedicar mais tempo. Falei 6 pontos, braço mais comprido 7, pode ser 5, e aí eu posso trabalhar com a região do arco. Ó, trabalhando tudo de uma vez. 1, 2, 3, 1, 2, 3, desloca um pouquinho, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e na região do punho, a outra mão aí vem de contrapoio, 1, 2, 3. Então, essa aqui é a região do antebraço. Depois que eu trabalho o antebraço, eu vou para a região da palma da mão. E aqui eu faço um encaixe, que primeiro a gente vai fazer um alongamento da palma da mão. Faço um encaixe dos meus 2 dedos externos e os 2 dedos externos do outro lado. Apoio aqui, ó, e alongo a palma da mão, né? Levo para fora, faço esse movimento para fora aqui. Então, aqui no dorso, eu vou fazer uma pressão para cima, abrindo aqui toda a palma da mão. E dou suporte com meus polegares abrindo a palma da mão. Tá vendo como dá um efeito de esticar toda a palma da mão. Conto até 10 e vou alongando. Eu faço uma vez ou 2 vezes. Pode ser de 5 a 10 segundos. Trabalhando aqui essa região. Depois, na mesma posição que eu encaixei os dedos, né?
eu vou massagear. Posso fazer com os polegares abertos ou posso fazer com os meus polegares dobrados em toda a região da palma da mão, soltando mesmo essa musculatura. Trabalhei a palma da mão, vou trabalhar aqui no ponto IG4. Como que eu localizo? Pego aqui essa minha linha do meu dedo, do meu polegar, encaixo aqui nessa região e faço esse movimento aqui, e aí automaticamente aqui eu já acho o ponto IG4. Então é um ponto que acumula tensão do braço inteiro, dor de cabeça, trabalha o intestino, ajuda na imunidade. É um ponto bombril dentro da acupuntura, né? Que a gente tem 1001 utilidades. E aí eu vou fazer a pressão, posso fazer movimento circular também, tá? E depois eu faço uma mobilização aqui no dorso, tá? Então eu faço o movimento, eu pego aqui junto e vou abrindo aqui toda essa região do dorso da mão. E aí eu já viro o braço para trabalhar a região do antebraço, né? Então nessa região aqui, a gente vai trabalhar de modo parecido que a gente fez na região anterior. Então, vou trabalhar na linha central, desde ali do punho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos até a região do cotovelo. E lembrando que eu tenho que virar o braço mesmo para poder trabalhar a região posterior. E aí aqui eu posso vir com as duas mãos, ó, 1. E aí a diferença é que lá a gente veio, né, do cotovelo até a mão, e agora aqui a gente vai fazer o movimento contrário. Então, da mão até a região do cotovelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos. Posso trabalhar com uma mão só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Ou também com um arco da mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trabalhando nessa região do antebraço. E aí eu mudo de posição para conseguir trabalhar aqui depois a região posterior do braço. Região do músculo do tríceps, tá? Então aí agora eu vou trabalhar a região do braço posterior. Em torno de 4 pontos também. 1, 2, 3, 4, até 5 pontos a gente consegue trabalhar nessa região aqui, tá? No músculo do tríceps. Com as duas mãos é mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Posso fazer agachado. Posso fazer também abrindo mais as pernas na minha postura. 1, 2, 3, 4. E posso fazer com uma mão só. Aí eu fico um pouquinho mais de lado e venho aqui atrás, faço 1. E aí eu vou fazer pressão com o polegar, né? Pressão perpendicular. Ajeito aqui um pouquinho o braço mais reto e faço 1, 2. Apoio aqui os outros braços para dar um contraponto. E jogo o corpo, ó. Tá vendo o meu movimento corpo? Né? E vou trabalhando os 5 pontos na região posterior do braço, tá? Então essas são as diversas maneiras. De modo geral, o mais simples é você agachar e fazer uma pinça na região do braço. E aí o polegares, que seriam os pontos principais, na região posterior. Essa pinça aqui é o jeito mais fácil da gente fazer essa região. 2 pontos, 3, 4, 5 pontos na região posterior do braço. Então agora a gente vai para a continuação da sequência e na parte final da nossa sequência que a gente vai trabalhar a região das costas, tá? Trabalhar toda a região da coluna. A gente já trabalhou o pescoço, agora a gente vai trabalhar a região torácica e região lombar.
Então, na região aqui da coluna, a gente vai trabalhar o meridiano da bexiga. E como que a gente localiza o meridiano da bexiga? Você tem o processo espinhoso, o ossinho aqui do meio da coluna vertebral, tá? Você vai achar esse ossinho, vai colocar em cima dele 2 dedos do tamanho do cliente, tá? Então, como eu e o meu cliente, a gente tem o mesmo tamanho aproximado, tá? Nossos dedos são parecidos. Se for uma pessoa muito mais alta, tá? A gente vai ter que colocar um pouquinho mais. Se for uma pessoa muito mais magra e muito menor, eu vou ter que fazer como se fosse um dedo melhor. Vou fazer uma aproximação. Por quê? Porque eu não preciso ser exato, igual na acupuntura, porque eu não vou ficar colocando agulha no ponto exato. Eu vou usar meu dedo, e meu dedo tem uma área de contato, de superfície muito maior. Então, por mais que eu erre um pouquinho para lá ou para cá, não tem tanto problema, tá? Então, eu venho aqui, coloco meus dedos, acho aqui o ossinho no meio, coloco os 2 dedos laterais, e é nessa linha aqui que eu vou trabalhar a região das costas. E eu vou vir com o polegar. Vem aqui para frente, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quando eu chego aqui embaixo, tem uma hora que eu sinto que eu estou pressionando no osso. Quando eu pressiono o osso, já está errado. Aí eu tenho que parar. Que aí já vai começar a trabalhar a região do sacro, né? Então, tem que dar uma parada e observar onde eu vou estar trabalhando. Embora o sacro seja um único osso no qual a gente pode fazer uma pressão sobre ele, principalmente para aliviar a questão de cólica menstrual, tá? Então ele ajuda bastante. Então é uma região que quando aqui pega aqui embaixo, tá? Eu posso trabalhar em cima dele. 1, 2, 3. Sendo que na Quick Massage, o único problema disso é o quê? É a postura do terapeuta, que é bem prejudicial, né? Eu posso fazer agachado e aí eu consigo fazer uma pressão mais adequada, ó, jogando todo o peso do meu corpo. Mas dependendo do lugar que você está, você não vai conseguir fazer nessa postura, né? Que você vai agachar no chão. Mas, de modo geral, a gente consegue estar adaptando para poder fazer de maneira mais adequada essa região. E aqui é o limite, que a gente vai estar trabalhando na região, né, com a técnica da Quick Massage. Vocês viram que eu trabalhei a coluna inteira, né, na primeira linha do meridiano da bexiga, só que lógico que eu não trabalhei vértebra a vértebra, a gente foi espaçando um pouquinho. De modo geral, a gente vai trabalhar nessa região de 10 a 12 pontos como um todo, né, somando toda a região torácica até a região lombar, tá? Então, vamos fazer aqui o desenho. Então, aqui tem a nossa coluna, né? Tá? Esse risco vai representar a nossa coluna. E aí, 2 dedos lateral à coluna, eu vou ter o primeiro ponto, 2 dedos o segundo. Aí, vou descendo, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, dá para trabalhar até 13, 14 pontos aqui na região. Aqui ainda ficou um pouquinho errado, né? Tá vendo? Tem que ser um pouco mais afastado. E esses pontos que eu estou fazendo aqui para vocês, eu posso trabalhar eles tanto, né, com os 2 dedos ao mesmo tempo, como eu posso vir aqui do lado e ir trabalhando um de cada vez. O que vai definir isso vai ser o quê? O tempo que eu tenho para trabalhar com esse cliente,
tá? O tempo que eu tenho para trabalhar com esse cliente. Dessa maneira aqui eu posso também estar fazendo. E aí eu consigo fazer uma pressão maior nos pontos dessa região. Lembrando que aqui eu coloquei, acabou dando 14 pontos, mas a gente pode fazer, né, de 10, 12, 14 pontos. Tranquilo? Então eu posso trabalhar com as duas mãos ou posso trabalhar de um lado só também. Aqui é uma outra região que depois a gente pode trabalhar também, que existe na medicina chinesa e muita gente aplica, que é a segunda linha do meridiano da bexiga, que seria a linha, né, paralela aqui à primeira linha. Muitas vezes a gente pode trabalhar as duas linhas também aqui, soltando essa musculatura, ó, né? Aqui vai ser mais 2 dedos lateral. Então, do mesma quantidade de pontos que eu posso estar trabalhando. A região das costas é uma região que acumula muita tensão. Então, se a gente conseguir trabalhar toda essa região bem trabalhada, fazendo a estimulação, a gente consegue, né, aliviar muita essa tensão. E uma dica extra para quem tem aquela lombalgia que não irradia para a perna, uma das regiões que podem ser responsáveis é o quadrado lombar, né? E esse quadrado lombar é o músculo que você pega aqui, esse ossinho do quadril lateral, você vai localizar nele aqui o ossinho do quadril, tá? Joga aqui no dedo, na coluna, e você vai, logo acima dele, tem um espaço, você vai ver que tem um espaço entre as costelas e o osso do quadril. Nessa região aqui você consegue achar esse músculo chamado quadrado lombar. Só que para pegar um músculo, é melhor eu vir aqui de lado. Então eu venho aqui com o meu polegar aqui do lado, ó, e eu venho e pressiono ele de lado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se eu pego o terceiro ponto, a maioria das vezes eu já estou pegando costela. Eu sinto o ossinho da costela aqui. Então eu não quero isso. Tem que ser de lado, tem que conseguir encaixar. E é esse músculo do quadrado lombar. Então esse aqui é um músculo também que eu pressiono, sustento. Se a pessoa tem dor na lombar, eu até sustento mais tempo. Posso chegar até sustentar 30 segundos. Porque ele vai sentir uma dor no começo e depois essa dor vai aliviar, tá? Sustentando a pressão. E isso também é uma coisa bem interessante, porque se a dor dele for tensional, for só na região muscular, por tensão, por rigidez, ele vai sentir um alívio com o tempo. Então eu vou pressionar, ele vai sentir uma dor e essa dor vai diminuindo. E como que eu sei disso? Porque eu vou perguntando. Então, como é que tá a dor? Diminuiu? Aí fala, tá diminuindo, tá acostumando, tá dando aquela sensação de alívio e a dor, entre aspas, uma dor gostosa, tá? Então, isso é bem interessante e é um feedback positivo de que ali era só tensão mesmo. Agora, se ele falar que a dor não diminui, que continua doendo da mesma intensidade o tempo todo, os 30 segundos, o que isso significa? Significa que pode ter uma lesão mais significativa na região, pode ser uma inflamação, né? Pode ser uma ruptura de algumas fibras musculares, algo mais significativo que tem que ser investigado de outra maneira, e aí a massagem você já deve parar. Não tem necessidade de ficar fazendo mais porque não vai resolver aquela região, tudo bem? E às vezes é até interessante estar encaminhando para um médico para estar fazendo uma imagem, para fazer uma análise mais significativa. Por quê? Porque quando é tensional, quando é só muscular, ele vai ter que aliviar, tá? E isso a gente pode fazer uma analogia como se eu estivesse cutucando um machucado, tá? Quando tem uma lesão, você cutuca o machucado, aquela dor não vai diminuir. Ele vai continuar doendo enquanto você pressionar o machucado. Agora, quando aquele é só uma tensão, um músculo que está tenso, está rígido, você pressiona, ele vai dar aquela sensação de alívio após os 10, 15, 20, 30 segundos, ele tem que dar uma sensação de alívio, tá? Uma acomodação daquele estímulo que vai dando aquela sensação, né, mais de alívio mesmo daquela tensão, daquela dor. Tudo bem? Então, depois que a gente trabalhou a região das costas, né, torácica e região lombar, trabalhei quadrado lombar,
a gente vai fazer a finalização. Então, para a gente poder estar finalizando a nossa sessão, a nossa sequência de Quick Massage, a gente vai pedir para o cliente levantar, tá? E aí a gente vai começar fazendo um alongamento na região do pescoço. Posso apoiar aqui na região do ombro, palma da mão, aqui em cima da cabeça e faço o alongamento. O alongamento a gente precisa segurar pelo menos 20 a 30 segundos, né? Então eu tenho que calcular esse tempo também que eu vou fazer dentro da minha sessão, dentro da minha sequência. Segurei para um lado, para o outro lado, 1, 2, 3, 20 a 30 segundos. Se ele tem uma queixa no pescoço mesmo, eu posso até deixar um pouco mais de tempo para o alongamento também, que é bem interessante. Faço para frente, aqui já não preciso ficar 20, 30 segundos, né? É uma mobilização, aqui atrás também, tá? E aí eu tenho uma opção também de fazer alongamento do membro superior, dos braços. Eu posso fazer peitoral. Ainda mais, às vezes, você está lá na sua clínica, atendendo um cliente de 30 minutos, então você, às vezes, tem mais tempo para estar fazendo. Então, você pode fazer um alongamento, você pode pegar o braço aqui para trás. Então, são algumas opções, porque também você não vai poder liberar o seu cliente antes de terminar lá os 30 minutos. Tá? Então, você precisa fazer algumas manobras, né? Antes de estar liberando esse cliente, porque você não vai poder fazer num tempo menor. Tá? Então existem esses movimentos aqui que a gente pode estar aplicando e que são muito importantes e são bons também para o cliente, tá? Depois que a gente fez os alongamentos, a gente vai pedir para ele inclinar um pouquinho a cabeça, deixar toda essa região livre, porque a gente vai fazer aquilo que a gente falou no início lá do nosso vídeo, fazer as percussões para que o músculo acorde e ele consiga voltar no mesmo pique de trabalho, né? Porque ele fez a massagem, se ele relaxou, já precisa, se você relaxa todo mundo demais, tá? Ele está lá na empresa, ele não vai render o mesmo tanto de serviço. Às vezes dá uma preguiça, você fica com vontade de dormir, e isso não é o nosso objetivo na Quick Massage. A gente quer que ele só dê uma quebrada naquele estresse, naquele ritmo muito intenso. É uma quebrada para poder render mais quando ele voltar a trabalhar. Então, a gente precisa fazer essas percussões para acordar o cliente, acordar a musculatura. Então, primeiro a gente vai fazer com essa região aqui dos dedos, ó, o movimento. Toda essa região do pescoço e do ombro. E aí eu vou fazer dos dois lados, né? Posso fazer aqui na região das costas também, tá? Depois eu tenho um outro tipo que eu junto as duas mãos, né? E trabalho também a região só batendo aqui os dedos. É diferente quando eu bato essa região da palma da mão, que a pressão pode doer, ó. É mais bruta, é mais, né, forte. Aqui já não, é mais suave e é só os dedos. Eu deixo minha mão mais solta e até o barulho acaba sendo maior, ó. Né, da percussão. Tá? Depois a gente pode fazer a própria tapotagem, faz uma conchinha com a mão e o segredo é soltar a munheca, né? A gente tem que deixar ela bem solta e fazendo os movimentos. Isso também ajuda bastante. Tem o outro tipo que a gente faz umas duas conchinhas com a mão e pode só ir soltando aqui em cima, vira, faz do outro lado e podemos finalizar com um amassamento aqui na região do ombro e agradecendo o cliente pela oportunidade de estar fazendo essa sessão de Quick Massage. Muito obrigado e até a próxima. Então essa é a maneira com a qual eu finalizo. Eu sempre agradeço também o cliente pela oportunidade de estar atendendo ele, tá?
E a gente pergunta, e aí, conseguiu relaxar, né? Precisa de mais uma atenção, de repente a gente pode estar orientando o cliente a fazer uma bolsa de água quente se realmente for o caso de muita tensão, seja na região do ombro, seja na região lombar, né? O calor relaxa bem a musculatura, então a bolsa de água quente ou aquelas almofadas térmicas aquecidas, né, elas vão também relaxar a musculatura, e a orientação ideal é você realmente pedir para que ele fique lá de 20 a 30 minutos com essa bolsa, com esse calor, e pode ser feito diariamente até aliviar a região. E aí você pode trabalhar com a questão preventiva. Então, às vezes, mesmo ele não tendo uma dor significativa, ele está tenso. Então, você pode pedir para ele fazer isso preventiva, para que ele não gere dor, né? Para que aquela tensão não traga consequências piores para a região do pescoço ou da lombar do seu cliente. Então, ele já vai fazendo a bolsa de calor, de água quente, já de maneira preventiva, tá? Então, aí a gente encerra essa sequência de Quick Massage. Espero que vocês consigam estar praticando essa sequência, e lembra que se não praticar, não desenvolve a habilidade. Vocês não vão conseguir desenvolver essa habilidade. Então, precisa praticar, nem que seja ali 10 minutinhos, né, por dia ou a cada 2 dias, mas não deixem de praticar, porque só assim que a gente vai conseguir desenvolver a nossa mão, aprender efetivamente a técnica. No começo, a sequência ela não precisa ser exata, não precisa ser 100% seguida, lembrando que é uma questão didática, tá? Mas vocês podem ter o papelzinho do lado ali e ir fazendo toda a sequência. Ter o vídeo do lado, ter o monitor ali do computador e ir praticando essa sequência, que vai ajudar muito vocês no dia a dia. Bom, sempre os meus alunos me questionam, me perguntam como que eu posso iniciar com a massoterapia, como que eu posso vender os meus serviços. Para iniciar a massoterapia, o primeiro passo é aprender uma técnica. E isso vocês já fizeram. A gente finalizou toda a sequência de Quick Massagem. Vocês já adquiriram todo o conhecimento necessário para iniciar com a massoterapia, através de uma técnica que é uma técnica coringa, que você consegue atuar em vários nichos de mercados da massoterapia. E como que a gente pode vender os nossos serviços? Isso também, eu já falei para vocês, divulgando, oferecendo amostras grátis, para que mais pessoas saibam que você atua com a massoterapia. É importantíssimo essa divulgação inicial. As pessoas precisam experimentar o seu serviço, porque a partir do momento, né, que você estiver seguro, que você aprendeu a técnica e você começar a atender as pessoas, você vai perceber que automaticamente uma pessoa vai te ajudando nesse processo de divulgação e de conquistar novos clientes e cada vez mais. E como que será que vai ser quando, né, o seu marido, a sua esposa, por exemplo, ficar sabendo que você conseguiu ganhar dinheiro, nem que seja lá, numa sessão de 30 minutos, R$30, a partir de um curso totalmente online e totalmente gratuito, né? Você imagine o quanto isso vai te trazer de satisfação. E é isso que eu desejo. Essa é a minha missão, fazer com que pessoas consigam cada vez mais ter um retorno financeiro e conseguir viver através ou pela massoterapia. Então, pessoal, tudo isso que nós falamos até agora foi para te ajudar a iniciar imediatamente com a massoterapia. Então, as dicas, a técnica da sequência de Quick Massagem, como vender, como precificar, oferecer a amostra grátis, para você conseguir ter esse seu primeiro cliente, esse tão sonhado primeiro cliente, pagando a sessão
de Quick Massage, né? Porque tem que ter o retorno financeiro também em cima disso. Mas se você quiser, né, agregar mais rendimento, mais valorização do seu trabalho, você pode agregar ou acrescentar mais uma técnica no seu mix de serviços. Porque quanto mais técnicas você vai adicionando, maior são as chances de você ter maior faturamento, maior renda, maior satisfação de clientes, maior fidelização desses clientes. Por quê? Porque esses clientes não vão ter uma rotina monótona, né? Você vai ter possibilidade de alternar serviços nesse mesmo cliente. E aí você também pode agregar até mais tempo de serviço durante o seu atendimento, aumentando o ticket médio, ou seja, aumentando o quanto ele vai gastar com você. Então, ao invés dele gastar ali apenas 1 hora de serviço, ele pode, de repente, começar a gastar 1 hora e meia de serviços. E com isso você consegue ter um retorno maior com um mesmo cliente. Porque a gente sabe que conquistar um cliente é difícil, né? É muito difícil. Mas conquistar esse cliente, que ele faça mais serviços numa mesma sessão, isso é muito mais fácil. Por quê? Porque ele já conhece o seu serviço, ele já confia em você. Então, cada vez que você oferece uma novidade, a chance dele aceitar, experimentar esse novo serviço é muito grande e isso possibilita realmente você ter um rendimento melhor, né, com as massagens, tá? Agora, se você, mesmo com tudo isso que a gente passou para você, tem medo, não tem tanta confiança, sente que está faltando ainda alguma coisa para que você realmente comece com a massoterapia, eu tenho lá um programa, um passo a passo, né, de como iniciar com a massoterapia, mas sobre isso eu vou estar falando com vocês na sexta-feira. Então, se você tiver dúvida ainda, se você quiser saber mais sobre isso, né, assista lá a nossa aula na sexta-feira, que eu vou estar passando mais informações para vocês. De qualquer forma, né, eu quero muito que vocês aproveitem todo esse curso de Quick Massage que a gente passou, que tem já toda a sequência completa, pratiquem muito para que vocês consigam realmente aprender a técnica, porque é só dessa forma que vocês vão até mesmo gerar as dúvidas que eu quero que vocês postem lá na nossa comunidade do Facebook, tá? Para que eu possa estar dando esse retorno para vocês, porque para que vocês se tornem bons profissionais, vocês precisam tirar todas as dúvidas que vocês têm em relação à técnica. E é para isso que eu estou lá com vocês na nossa comunidade, para tirar essas dúvidas, para ensinar ou dar alguma outra dica que vocês eventualmente também possam aparecer ao longo aí da carreira de vocês. E também podem lá estar postando sugestões, críticas, né, para que a gente possa melhorar cada vez mais esse curso para vocês, essa semana que a gente está planejando já há algum tempo, mas que sempre o intuito é fazer com que você consiga aprender realmente como pode ou como é possível viver de massoterapia. E lembrando que sexta-feira, na nossa próxima aula, nós vamos estar apresentando para vocês uma sessão completa comentada. E para que serve essa sessão completa comentada? Justamente para você conseguir visualizar como ocorre ou como acontece uma sessão em tempo real, né? Porque muitas vezes a gente fica pensando que toda essa sequência, todos esses movimentos, será que é possível praticar tudo isso realmente em 15, em 20 minutos? Né? Então, ali naquela sessão completa você vai ver o tempo, a cadência, o ritmo, a postura do terapeuta, tá? Então você consegue estar observando todos esses detalhes que vão ajudar muito, que vão enriquecer muito a sua técnica, o aprimoramento, o fechamento da sua técnica
com a Quick Massage. Então essa é a ideia, por isso que é importantíssimo que vocês assistam novamente e assistam mais uma vez, para que vocês consigam estar pegando todos esses detalhes que eu falei, principalmente ritmo, postura, cadência, para que vocês consigam aplicar a técnica no tempo correto, conforme desejo do cliente, porque quem vai determinar o tempo da sessão não é você, é o cliente. O cliente quer, eu quero 15 minutos, eu quero 20 minutos, eu quero 30 minutos. Então, essas são as possibilidades e ele vai estar escolhendo um tempo que ele tem de acordo com o horário que ele tem disponível, tudo bem? Então, não deixem lá de estar assistindo essa próxima aula, porque vai ajudar muito para o fechamento desse nosso curso, para que vocês consigam aprender e ter uma visão, um panorama geral da técnica de Quick Massage. Bons estudos, boa prática e até a próxima aula.